Estamos ao vivo para o Brasil e o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Fala, Rangel. Você mutou seu microfone. Desmuta aqui o microfone aqui. Hoje, primeiro dia de leitura do livro... Opa! Aê, do 1.000 milhão. 1.000 milhão. Hoje a gente vai ler aqui até a parte da hora da verdade. Queria saber o seguinte, Rangel. Boa noite. Primeiro aqui, eu vou dar boa noite para todas as minhas amigas aqui. Boa noite, Aline. Boa noite, Juliana. Boa noite, Karen. Boa noite, Bianca. Boa noite, você aí do Insta. Boa noite. Fala para mim, Rangel, o que você achou aí dessa primeira parte que você queira chamar aí pra gente? Vamos fazer o seguinte, Você já botou aqui o link do encontro no Insta, certo? Certo. Muta seu microfone aqui, porque quem quiser participar do encontro vai ter que vir para cá. Entra no link aí que ele botou, porque senão a gente vai ficar com o microfone da braba. Quer participar do encontro, quer ouvir melhor? Vem para cá pro Meet. O livro aqui eu não achei para comprar. Fui lá na FINAC, que é como se fosse a Saraiva daí, mas eles só tinham para entrega. Aí ia demorar quase 2 semanas para chegar. Aí eu comprei numa outra loja online que demora 3 dias, mas só vai chegar na quinta-feira. Mas eu fiz a leitura pelo PDF. E dessa primeira parte que a gente leu, é interessante ver que muito do que ele já falava quando ele começou esse trabalho, ele replicou ali no livro, e eu acabei que me identifiquei com muito do que ele falou, por ter acompanhado o início, sabe? Quando ele fazia aquelas primeiras lives às 5 da manhã, estava lá eu lá fazendo a maçãzinha e o soquinho, e a ideia que ele traz sobre você não ter uma vida financeira ativa, você não conhece do mercado, você só é um entusiasta, e mesmo assim ele traz a ideia que você pode ser um milionário, isso atrai muitas pessoas, mas ele, por mais que na capa do livro esteja escrito que é sem cortar o cafezinho, ele já começa ali as primeiras palavras do livro falando que, tipo, você pode ser rico, mas não agora, sabe? Ou seja, não é que é fácil, é difícil, mas é possível. E ele sempre vem batendo nessa mesma tecla, pelo menos nesse trecho que a gente leu até agora. E essa forma de passar essa mensagem que me chamou mais atenção por enquanto. Beleza. Esqueci de falar o trecho total que aqui eu ia fazer, é do 1.000 ao 1 milhão sem cortar o cafezinho. Não estou cortando. Não. Tem que sobra. Cara, assim, tem várias coisas que me chamaram a atenção. Sobre o que você falou, achei legal que, tipo assim, logo lá no início, ele fala das taxas, né? Que a gente que acompanha, eu também já acompanhei o trabalho do Negro assim com mais afinco, que eu também fazia parte das lives, acordava 5 e pouca da manhã, ia lá, fazia soquinho, botava maçãzinha e tudo mais. Mas aí foi mais ou menos nessa época que eu comprei também esse livro. Você tem uma noção, eu comprei esse livro já há um maior tempão e não li. Estava aqui fechadinho, esperando a hora certa de ser lido. E ele vem com dados lá de 2017 para 2018, que foi na época que ele escreveu, né? Que é aquele, né? Boa parte dos brasileiros ainda tem feito escolhas inapropriadas para remunerar o seu capital, que a maior parte ainda deixa o seu investimento em poupança. E aí, logo nessa primeira parte, ele já vai mostrando, através de tabelas, eu até compartilhei hoje no Insta, que se você colocar em outros tipos de investimento, você tem um retorno, e aí em 10 anos, e até em mais, que ele bota em 30, muito maiores, né? Aquele famoso milhão que você, muitas vezes a pessoa diz, quero ser milionário, coisa e tal. Muita gente ainda fica esperando conseguir isso colocando numa poupança. E eu acho engraçado porque, assim,
eu parei um pouco de acompanhar ele, aí fui evoluindo para acompanhar outras pessoas. E esses dados diminuíram, sim, mas ainda tem muita gente que fica só com aquela ideia fixa de botar o seu dinheiro na poupança para poder render, para poder achando como se fosse um ótimo investimento. E agora, há pouco tempo, eu tive que gastar uma saliva para poder convencer a minha mãe a ela fazer qualquer outro tipo de investimento, para que ela não deixasse aquele dinheiro ali, porque ela falava simplesmente, falava assim, mas se me roubarem, se me roubarem, se me roubarem. E eu falava assim, mãe, a senhora esqueceu de Collor? A senhora passou pela época de Collor melhor do que eu. E se tem investimento que foi confiscado com muito sucesso na época, foi a poupança, a senhora está preocupada com isso. Então, assim, o que me assustou, e logo na primeira, assim, nessa parte de introdução, que eu falei assim, poxa, eu ainda vejo muita gente deixar o dinheiro lá, e ele aborda até melhor esse conceito de você estar poupando versus você estar investindo, e hoje você vai, ao longo do que a gente vai, o livro ele vai falar melhor, mas o que a gente vai estudando também por fora, a gente vai vendo que a gente consegue fazer outros tipos de investimento muito mais rentáveis, muito mais seguros também do que a própria poupança, mas mesmo assim, como a gente tem isso entranhado na nossa cultura, a gente acaba não explorando, né, as outras possibilidades. E alguém aí que tenha lido, tem alguma coisa assim dessa primeira fase que queira compartilhar com a gente, que gostou de alguma frase do livro, pode ficar à vontade para abrir o microfone. Eu lendo essa parte aí, que ele falou que a grande maioria dos brasileiros deixa, né? A gente não é cultural nosso. Ele até fala sobre isso da nossa educação. A gente não foi ensinado a isso. Então, nossos pais não foram ensinados isso, e isso vai de geração em geração. É a questão do ambiente aqui também. Então, o ambiente escolar, que ele fala, o ambiente familiar, ele nos molda para fazer as mesmas coisas que os nossos ao nosso redor. E ele colocou uma coisa aqui também, que eles sempre colocaram isso como muito difícil. Então, a gente criou uma resistência, eu falo de mim mesma, porque cria-se uma resistência daquilo que é muito matemático e tudo, coisa que às vezes eu nunca vi na escola, para falar a verdade. A educação que eu tive na escola foi básica. Não foi uma educação que me ensinava, eu falo até matemática mesmo. Não foi uma educação que me ensinava assim, tá, você vai aprender isso aqui porque isso aqui é para isso aqui. É para fazer seu dinheiro render quando você estiver trabalhando. Aí é para, sabe, não teve isso. Na minha escola, por exemplo, aquelas fórmulas que eles davam lá no ensino médio, nunca explicaram para que era, de verdade. Tanto que quando eu fui fazer o meu primeiro Enem, eu olhei aquelas fórmulas lá, que é um raciocínio lógico com matemática, eu falei, o que é isso? Porque era para aplicar a fórmula que eu sabia fazer, mas eu não aprendi dessa forma. Então, olha para você ver o atraso, né? Você aprendeu uma coisa que você não sabe nem para que ela vai servir na sua vida. E aí ele fala sobre isso. Então, isso cria uma barreira na nossa mente, que aquilo que anos, né? Criaram essa barreira durante anos, que eu falo isso de ensino médio. Então, eu cresci sem aprender, não aprendi com meus familiares, não aprendi na escola, me formei, fui trabalhar, não fiquei sem aprender. E tudo era na mão dos bancos. Então, você pensava assim, cara, o cara do banco tem faculdade, ele sabe mais que eu, vou deixar o dinheiro com ele. Então, a gente não tinha essa percepção que ele fala aqui, que os bancos ganham em cima da sua ignorância, porque ele tem que ganhar a comissão dele. Eu falei, cara, hoje faz todo sentido, mas antigamente não, era tipo assim, o cara falou para mim fazer isso, vou fazer, aplicação, título de capitalização, porque tem chance de ganhar, era exata, o que eles falavam era lei, a gente tinha os bancos como autoridade. E entrando nessa questão também, que eu falei da barreira que se cria, a gente cria uma questão assim, nossa, aprender isso vai ser muito difícil.
Aí, o que eu prefiro fazer? Dentro da minha rotina, da minha vida, que eu já tenho muita coisa para fazer, vou deixar o dia guardado. Pelo menos, ele fala até isso aqui que a gente pensa, pelo menos ele está guardado. E a gente deixa de, ao longo prazo, ter uma renda, ter um investimento que realmente nos traga algum retorno. Eu achei isso bem assim, bem, falou muito comigo, que realmente é o que eu vivo, sabe? O legal é que ele separa o livro em 3 pilares que a gente vai destrinchar com o tempo, mas ele fala sobre gastar bem, investir melhor e ganhar mais. E eu sempre tive isso comigo, que não é só você guardar dinheiro. Isso não é só o suficiente. Você precisa fazer o dinheiro entrar, porque o dinheiro vai sair. O gastar bem, que ele fala, é exatamente isso. Você saber como que você está gastando, pelo menos. Tem gente que pega a fatura do cartão e vai olhar, caramba, mas com o que eu gastei tudo isso? E nem sabe com o que gastou. Ou seja, o gastar bem, que é esse pilar que a gente está vendo por agora, é um dos fundamentais. Eu separei aqui na parte da introdução, que foi até o que a Jennifer colocou lá no grupo, que ele fala sobre os sacrifícios que deverão ser feitos. Aí ele fala o conforto presente, ou seja, o seu agora, esquece lá isso. Isso não é, sabe? Poxa, eu comer uma pizza no final de semana, ou comprar um sapato novo para passar a virada de ano. E, olha, quando eu vim aqui para Portugal, eu coloquei no meu coração que eu não queria ser o Rangel que estava no Brasil, queria ser uma pessoa diferente. E eu comecei todo mês guardando 100 euros numa corretora que eu encontrei aqui. Eu pego lá meu aplicativo, faço a transferência direto todo mês, 100 euros. 100 euros deve estar dando quase R$ 600 aí no Brasil. No final do ano agora, 3 dias atrás, meu chefe falou assim para mim, olha, a gente vai fazer uma confraternização aqui com o pessoal da empresa e a gente vai para um restaurante. Aí cada um paga o seu, ninguém não sofre, ninguém vai ficar baratinho. Eu falei para ele, olha, tá bom, mas eu só tenho 20 euros para ir. E era coisa de 80 euros. Aí ele falou assim, não, pô, mas como é que você não vai? Você não é da empresa? Eu falei, tá bom, mas eu não tenho dinheiro, porque eu já contei que eu tirei os 100, sabe? Aí ele falou, não, então vamos ver de outro jeito. Aí acabou que a gente fez na casa dele, que foi, eu não gastei nada, e meu 100 tá lá guardado. Mas, ou seja, esse ano, se eu tivesse falado assim, fim de ano, eu vou 20 euros, 50 euros, vou lá para esse churrasco. Eu não tinha completado 1.000 euros desde quando eu cheguei aqui. Ou seja, você sacrificar o conforto agora é uma das bases, sabe? E ele continua falando, a mediocridade, a vontade de ser querido, esquece isso. Olha, o nego faz tanta loucura para chamar atenção, e isso é uma das coisas que vai impedir você de ter essa vida financeira estável que o Thiago Nigro comenta aqui. E ele coloca aqui também a fragilidade e o perfeccionismo. O perfeccionismo aqui, eu caía muito nessa falácia, porque às vezes para fazer o clube, por exemplo, vamos fazer? Vamos. Pô, mas espera aí, tem que ter uma câmera boa, tem que ser num horário bom, não, vamos fazer? Vamos, para agora. Olha, se vocês pegarem os primeiros vídeos desse clube, meus amigos, que negação. A Aline tá com a gente desde os primeiros. Ó, era difícil até para falar. Mas por quê? A gente sacrificou o perfeccionismo, sabe? E isso, eu acredito que não é só para a vida financeira, isso é para tudo que a gente faz. Dessa primeira parte que a gente leu aqui, pelo menos para mim, me enriqueceu muito. Muito mesmo. Eu acho legal também de ver que, tipo assim, aqui agora já passou uns anos, a gente pode ver o resultado dele, né? Claro que quando ele fez esse livro, ele já tinha bastante resultado. Mas agora mais ainda, de ter feito essa parte de educar o povo brasileiro, né? Para a parte financeira, de ter aberto o olhar de muitas pessoas. Hoje, às vezes, a gente encontra até gente que não concorda muito com o que ele fala. Mas foi ele que abriu os olhos, foi ele que ensinou que poupança não é um lugar legal, foi ele que fez, tipo, nascer aquela vontade de estudar sobre finanças. Eu mesmo seguia ele, conhecia ele,
mas, tipo, não prestava atenção no que ele falava, não trazia, né, os ensinamentos para a prática. Depois de muitos anos que uma amiga minha, nossa, estou fazendo tal coisa que tal cara tá falando, você tem que conhecer, você tem que ouvir. Quando eu fui ver, eu já seguia no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todo canto, mas não prestava atenção no que o cara falava. A gente também tem que estar maduro para a parada, né? Então, eu acho que é muito legal ver o resultado dele e pensar, poxa, se eu me dedicar a fazer as coisas que eu quero fazer da mesma forma, também meu resultado pode ser desse nível. Então, Tem uma frase que eu peguei que eu achei muito legal. Não é da introdução, é do prefácio, mas eu acho que encaixa também com o que eu falei. Que é assim, ó. Afinal, apenas quem está disposto a se arriscar pode errar. E, consequentemente, aprender com os próprios erros. É isso. A gente vai aprender com esse livro, vai pôr na prática, a gente pode errar, mas a gente vai aprender errando também. Dessa parte que tu leu, eu separei aqui para falar. Eu vou falar agora, que senão depois a gente vai perder a linha de raciocínio. Mas ele fala assim, ó, o erro, acredite, está entre você e o sucesso, e não após. Ou seja, você quer ter sucesso? O erro está ali no meio. Tu vai ter que errar, vai ter que fazer e ver que não deu certo, e fazer de novo, e corrigir aqui, corrigir dali para ter sucesso. Comecei a investir. Calma, isso não é da noite para o dia. Aquele dinheiro que você botou, quando eu cheguei aqui, 100 euros era dinheiro pra caraca. Eu fiquei, caramba, 100 euros, como é que eu vou fazer para viver? Tô tirando 100 euros do meu. Não, vai dar merda. Só que a gente é sacrifício, tem que fazer. Eu sei que para quem tem um salário mínimo, você tirar quase a metade é loucura, não dá para fazer isso. Mas a tabela que ele coloca ali no fim do que a gente propôs para ler nessa semana, vocês verem que é R$ 100. R$ 100, talvez tirando do seu salário, é doideira, não dá para tirar. Mas quem garante para você que não dá para vender alguma coisa que você tenha mais? Igual a Natália Arcuri faz. Ou você inventar um sim. negócio para vender. A Carol, você tá com o microfone mutado. E aí, deu? Ou fazer uma renda extra, né? Exatamente. Então, dá para tirar, dá para se mexer, sabe? É sair da zona de conforto, igual ele fala. Conforto presente sacrifica, não dá. E é isso. E é muito do objetivo, né? Você colocou na sua cabeça, igual vocês falaram aí, colocou na sua cabeça, cara, eu vou começar a investir R$ 100 todo mês. Você vai dar um jeito. É como se for, eu penso assim, é como se fosse uma prestação que você passou ali. Às vezes você comprou, vamos supor, comprei uma TV. Você não vai ter que arranjar o dinheiro para pagar aquela TV? Então, a ideia do investimento, para quem realmente quer investir, é isso. Tipo, esse dinheiro é o dinheiro que eu tenho que pagar o boletim. É como se fosse um boletim que chega. Porque se a gente não pensar assim, a gente não faz. Ele fala eu não acompanho tanto ele, mas eu gosto muito de assistir os podcasts. E aí ele estava ele estava conversando com aqueles 2 meninos lá que trabalham com ele, e aí ele falou que primeiro você investe e depois você gasta o resto com as suas coisas. Porque aí eu pensei assim, cara, é como se fosse um dízimo, né? Se você não tirar no início do mês e falar quando sobrar eu tiro, você não tira. O dinheiro não dá. Você Falta, não pô. tira. Falta, você não tira. É um gás que acaba, é um pneu que fura. Então, assim, investimento é isso. Recebi meu salário. Você vai, é R$ 100, não precisa ser afobado, porque o que acontece? Às vezes eu sinto isso de mim. Foi a questão que ele falou do perfeccionismo. Nossa, mas R$ 100 vai render muito pouco. Aí tem o quê? 30 anos que você não investe nem R$ 100. Se você tivesse investido só 100... Exato. Tipo assim, você olha e fala assim, é pouco. Mas vamos supor, hoje eu falo que é pouco. Mas daqui 10 anos eu ainda achando que é pouco, olha o tanto de tempo que eu deixei de investir porque eu achei que R$ 100 era pouco. E aí, de 100 para 500 que eu não tinha, eu não investi nada.
quem está perdendo é eu. Então, é muito disso, sabe? É tirar no início, é difícil, porque é um costume que eu não tenho esse costume, é uma coisa que, com esse livro, eu quero habituar a fazer, e tirar e falar, não, esse dinheiro aqui, início do mês, dia 1, tá lá, reservado, igual o Rangel tá fazendo. Você tira, custa o que custar, o dinheiro tá lá. Se precisar de mais dinheiro, você faz mais dinheiro. Fazer o quê? Para pagar as contas. E eu penso assim, eu acho que tudo é conhecimento, né? Conhecimento gera valor também. Sim. Por exemplo, eu não sei se alguns de vocês sabem, mas a gente também consegue fazer dinheiro com milhas, né? Existe estratégias que a gente consegue gerar milhas, esqueci a palavra, sem gastar organicamente, e depois essas milhas você pode reinvestir esse valor, né? Então, é só o conhecimento, são coisas que realmente não tá aí, você não vê passando na televisão, ninguém te conta. Nem o banco, o gerente do banco, esses abençoados, fala para você. Eles nem falam que você ganha de graça. Aqui, ó, se você trocar só esse cartão aqui, só o fato de você usar, você já ganha. Ninguém te avisa. Então, a gente tem que procurar tudo. E são coisas que, se você for parar para ver, não são difíceis. Só que o conhecimento dá trabalho. Isso. Então, tudo que dá trabalho, a gente faz o quê? A gente desiste. Deixa pra depois. Se ficou difícil ali, ó, você fala assim, não, nem tá... Começou a complicar minha cabeça, não, deixa assim, deixa. Vou mexer, não. E aí o ser humano acaba fazendo isso, deixando para lá. Mas, tanto que só quem fica rico é quem persiste, é quem não desiste. Na hora que perde o dinheiro lá. Exatamente. É aí, gente. É assim. Verdade. Esse trecho que o Angel leu, se a gente tivesse marcado, a gente não teria tido a sincronia de pensamento, porque eu pensei nele a mesma coisa. Só que quando eu li ele, eu lembrei que a gente leu parecido no Mais Esperto que o Diabo. Na verdade, não era o erro, era o fracasso. Está entre você e o sucesso. Então, você vai vendo que alguns livros que a gente já abordou aqui, essas pessoas que chegaram lá, passaram por ele e conseguiram extrair o máximo de conteúdo. Então, eu vejo que, tipo assim, cada vez mais a gente está no caminho certo. E eu queria só colocar duas coisas que eu já ouvi de duas pessoas, assim, dessa parte de finanças. Tem uma menina que também se chama Natália, que ela é aqui do Rio de Janeiro. Ela tem um canal de finanças chamado Nath Finanças. E o canal dela é voltado para pessoas de baixa renda. Então, lá, ela fala, cara, quanto que você pode poupar por mês? É R$5, é 10 do seu salário mínimo? Você tira. Hoje você começa tirando o mínimo. E a gente falou um pouco isso quando a gente estava lendo O Homem Mais Rico da Babilônia, porque foi naquela época. Às vezes a gente pensa, tipo, 50 vai onerar muito, 100 vai onerar muito. Além dos sacrifícios que vocês mesmos comentaram que a gente também tem que fazer, que a gente tem que estar sempre buscando outras alternativas de renda, que está certíssimo, mas assim, do nosso, a gente tem que ter essa cultura de tirar já do nosso, da gente se pagar, né? De a gente fazer o dízimo para a gente, como a própria Juliana falou, a gente pagar o nosso boleto que a gente cuida. E se o nosso boleto hoje, ele só vale R$5, porque é o que a gente pode, que a gente comece com 5. Daqui a pouco a gente vai abrir para possibilidades para a gente poder ir aumentando esse montante. Porque aí a gente vai se sentindo mais confiante e vai se tornando um hábito, uma coisa mais fácil de ser feita. E outra coisa também, existe um rapaz que se chama Favela Investidor. Ele também é dessa área de finanças e ele trabalhou muito tempo, se eu não me engano, foi no Banco Bradesco. Ele falava que, assim, é óbvio, existem pessoas e pessoas. Acho que isso era mais no passado, agora nem tanto. Mas vamos botar assim, num passado de 5, mais ou menos nessa época do Nigro, de 5 a 7 anos atrás, quando ele trabalhava no banco, quando ele ainda era estagiário, que o pessoal falava sobre tesouro, aí falava sobre outros tipos de CDBs, ele perguntava para os outros gerentes, os gerentes não sabiam o que era aquilo. Então, assim, a desinformação não vinha só da gente e da gente estar na nossa zona de conforto por tipo assim, isso é muito difícil, como a Juliana falou, é muita matemática, a gente bota muito isso, isso não é para mim. Mas também partia das pessoas que trabalhavam nesse tipo de instituição que também não procuravam.
tá nivelado, sabe? Não procuravam também. Além deles terem os próprios produtos que eles ganham a comissão para poder realmente empurrar na gente, só assim dizendo, se você fosse com algum... Ele falou que ele falou com umas... Da onde ele trabalhava, ele falou com umas 10 pessoas. Das 10 não sabiam do que ele estava falando. Como assim? Que tipo de produto é esse? Porque era só condicionado a aprender aquele produto que daria comissão para ele, que ele não abria, não expandia os horizontes. Então, aí a gente, tipo assim, era esse tipo de pessoa que acabava ajudando a gente, entre aspas, né? E aqui a gente depositava a confiança no nosso dinheiro, que era o quê? Em pessoas que também não estavam procurando se desenvolver nesse sentido, né? Então, é uma cascata. Acho que, assim, a informação é tudo. Informação, porque a ignorância, ela realmente ela acaba com a gente em diversos aspectos. E a gente tem que lembrar que não é só o guardar dinheiro, porque esse primeiro trecho que a gente está lendo, essa primeira coluna, é o gastar bem. E tem um videozinho, não sei se vocês já viram, de um banco tailandês. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para vocês verem, mas acredito que vocês já tenham visto. Acho que a galera que está aí no Meet vai conseguir ver a minha tela aí. Vocês conseguem ver? Sim. Não, ele é curtinho, para a gente não perder muito tempo, mas vocês vão entender a ideia dele. Ah, eu já vi esse vídeo. Já viu? Muito bom. Já. Não, o menininho viu lá um telescópio, 2.500 ienes. Todo mês ele guarda um pouquinho para comprar. Só que ele guarda no cofrinho, embaixo do colchão. Aí os amigos compram um brinquedo novo, mas ele guarda. Já não cabe mais, agora chegou a hora de comprar. Ele juntou o dinheiro, quando ele foi comprar, aumentou o preço. Sacanagem. A inflação comeu o dinheiro do menino. Porque o banco meio que faz isso. O seu dinheiro nunca rende abaixo da inflação. Você está literalmente perdendo dinheiro quando guarda no banco, sabe? Ou quando guarda em casa. Tem que estudar, pesquisar e aprender a investir. A ideia desse livro esse mês é essa. Certíssimo, para a gente começar já o ano bem. Aí, entrando já no pilar 1, gastar bem, Rangel, tem alguma coisa que tenha te chamado a atenção que você queira compartilhar com a gente? Dessa primeira parte aí, eu gostei muito quando ele começa a falar sobre o antifrágil. E é um livro que eu queria pôr na nossa lista para esse ano. Muita gente fala desse livro e eu só conheço por nome, eu nunca li. Mas ele fala, tem o trecho que eu separei aqui, fala assim, ó, entender o que há por trás das palavras é importante, pois o ser humano tem a tendência natural de se apoiar em rotinas e repetições com a crença de que isso deixa no controle da sua vida. Como dizia o Taleb, a fragilidade pode ser medida, o risco não. Esse trecho me chamou a atenção porque a gente já leu sobre hábitos. E, querendo ou não, o hábito, mesmo ele planejado, ele traz para a gente um certo conforto. Mas, como diz no livro Antifrágil, que o Thiago Nigro cita aqui o Taleb, a fragilidade ela é medida. Ou seja, você sabe até onde você pode ir. Você sabe quanto você pode tirar do seu salário. O risco que você corre é que ele não é controlado. Então, se você sabe que tirar R$100 do seu salário é muito, isso não é o risco, isso é só a fragilidade. Você sabe que você pode trabalhar a sua fragilidade, tirar menos, ou se arriscar um pouquinho mais. Agora, perder o que você está tirando, isso sim é um risco. Isso não se controla, sabe? E aí que, desse primeiro frase, dessa primeira parte,
essa parte do antifrágil me chamou muita atenção, justamente por a gente já ter lido algo sobre os hábitos. Essa sensação de controle que o hábito traz, isso também implica aí nos investimentos. Eu queria fazer uma dinâmica aqui com vocês rapidinho, que eu gostei de duas coisas aqui dessa parte. Quando ele falou sobre os perfis de especuladores, os casos reais lá da corretora deles. Sim. Alguém aqui se identificou com algum? Alguém viu alguma ação ou parte da ação quando ele fala sobre esses perfis? Quando ele fala o estrangeiro, o funcionário, o médico, o milionário ou o técnico? Olha, eu vou falar por mim. Eu me identifiquei muito com o funcionário. Porque, assim, parte do que o funcionário fez, eu basicamente já fiz também na minha vida ao longo do período. Que ele fala aqui, ó. Um trabalhador recebeu uma ação trabalhista importante e investiu tudo o que recebeu em ações. Ele até sabia administrar as perdas, mas toda vez que enxergava alguma oportunidade de realizar lucro rápido, não conseguia aguentar e vendia suas ações sem pensar. Alguém já fez isso aqui em casa. Agia pela emoção da vitória, mas depois cometia erros ao ter que reinvestir seu dinheiro. Deixava as boas empresas pela falta de paciência e aumentava seu risco ao ter de operar o tempo todo no mercado. Então, assim, uma das primeiras vezes que eu entrei no mercado, eu fazia muito isso. Eu falei assim, gente, basicamente só não ganhei a ação trabalhista. Mas o pouco que eu tinha já fazia essas merdas, entendeu? E eu me vi muito nessa parte. Queria saber se alguém se identificou aí com algum desses perfis especuladores aí. Eu, como sou cria, né, de Thiago Negro, nunca passei por essas situações. Mas eu me colocaria se eu, né, investisse direitinho, né, fizesse a renda variável, que recebesse direitinho, né, procurasse vender as coisas, essa coisa toda. Eu seria o estrangeiro. Porque, tipo, meu marido, ele investe algumas coisinhas. Aí, quando chega na época da baixa, ele fica desesperado. Não, eu vou tirar, não vai cair. Só que eu e o Roger fica no pé dele. Não, deixa, vai subir. Não é para tirar. Então, eu acho que eu seria... Ou tem algum Eu nunca investi em ações, então eu não entro em nenhum desses. Mas pela pouca experiência e assim identificando, eu vejo muito assim a questão das emoções. Então acho que eu seria assim meio que o funcionário sem conhecimento, porque seria do tipo, nossa, ele fala muito isso, né, que vai pelas emoções, vai pelo valor da ação e não pelo valor da empresa. Então, avalia só hoje, a ação está subindo ou está caindo. Ai, meu Deus, vou perder meu dinheiro. Ai, meu Deus, vou vender. Né? Muito volátil. Então, eu, assim, se eu investisse hoje, eu falo, se eu tivesse dinheiro hoje, eu estaria nessa situação, medindo o volátil do dia. Eu me identifico com um pouquinho de cada um aqui, na verdade, porque eu ainda não invisto em ações também. Eu faço algumas coisinhas assim em CDB fixo, né? Aqueles que a gente tem no Nubank, no Inter, ou deixo no Tesouro Direto, mas quando eu preciso eu tiro. É dessa forma. Mas eu gosto muito de colocar o dinheiro e deixar. Eu sempre coloco 2, 3 anos, porque eu não gosto de mexer. Então, eu tenho essa paciência, até que eu não tenho essa pressa de ver o lucro, não. Eu sou muito mais tranquila eu sou mais assim, vou esperar uns 2, 3 anos, né, para me ver um resultado maior. Eu não tenho essa pressa de pegar o dinheiro rápido, não. Só que eu tenho muito medo de fazer o que eu não sei. Então, por esse medo, ele fala o tempo todo aqui que nós somos especuladores. Isso. Né? Então, a gente acaba que não aprofunda, né? Então, eu só não fui mais a fundo porque eu tenho medo. Eu não entendo ainda com clareza. Então, por medo de perder, eu prefiro ir ali onde eu sei, sabe? Que eu não vou perder, eu vou ganhar um tiquinho e tal. E vocês têm algum outro trecho que vocês queiram trazer, que chamaram a atenção de vocês?
Eu achei que a Aline ia falar que a Aline investe mais que todo mundo aqui. Mas eu sou uma investidora que eu preciso aprender, né? Porque eu fui em 2018, 2019, eu comecei a entrar nesse mundo de ações, né? E aí, né, comecei muito, né, lentamente, mas eu sou como a colega Karen, né? Eu gosto de deixar as coisas lá. Então, assim, para falar a verdade, comprei algumas ações de baixo custo, né? Aquelas, né, de menos de R$10, R$11, 15, né? E fui de cada coisa, mas sem muito estudo, sem muita coisa. Mas nunca tive coragem de vender, né? Elas estão lá. Estão indo. Já fiz também esse investimento, né, de longo prazo, que era para tirar, né, em 3 anos, né? Aí saiu em 2021 também, continua lá, e sem investimento, né? Eu reinvisto de novo. Quando sai, eu reinvisto de novo. Eu pego, porque eu pego, vai deixar lá. De repente, aqui com esse estudo aqui, eu possa, né, aguçar de novo, eu volte a mexer nessas coisas. Mas tá tudo lá parado, eu nem sei que pé anda, né? Mas tá tudo lá. Eu sei que eu tenho as ações lá. Eu já vi que eu já perdi dinheiro, a ação da Oi, então, nossa, que desvalorizou tudo, mas enfim, tá lá, tá tudo lá. Tem 2 pontos que é legal eu levantar para vocês entenderem o que eu vou dizer depois. A gente leu um livro que chama Milagre da Manhã. Vocês já ouviram, já, as meninas que entraram depois? Eu tenho esse livro. O legal desse livro é que ele incentiva a gente a criar um hábito de acordar de manhã e ter uma rotina saudável, só que é sacrificante, porque ele recomenda que você levante 5 horas da manhã. Só que qual é o pulo do gato? Eu já tinha tentado fazer essa merda umas 3 vezes. E nunca dá certo. Nunca. Só que quando a gente leu, eu falei assim, cara, eu não vou passar vergonha na frente do povo. Eu vou fazer esse negócio até o final. Só que como eu já tinha feito antes, eu já tinha pegado o esquema. Que hora que eu tinha que dormir, o que eu podia comer antes de dormir. Ou seja, eu já tinha uma bagagem, uma experiência. Então, o pessoal que tentou me acompanhar, alguns foram até bem, mas nem todo mundo conseguiu ir até o final, porque nunca tinham feito. Ainda assim, aplaudi muito a galera que foi até longe, porque, cara, fazer de primeira não é fácil. E eu trouxe isso para a minha vida de investidor, sabe? Quando eu comecei a investir com Bitcoin. Nossa, isso em 2015, 2014. Só que o Bitcoin sempre foi assim, sobe, fica um pouquinho tempo lá em cima, depois desce, e para subir de novo tá igual agora. Agora, meu irmão, meu cunhado comprou comigo quando estava valendo 22 mil. Agora está valendo 16. Ou seja, estão arrancando os cabelos. Mas tem que ter calma, porque daqui a pouco ele vem para 30 de novo. E quem comprou a 22 vai ver um dinheirinho. Aí está na hora de tirar? Não, porque ele pode bater 70. E aí? Quem comprou a 22 vai se dar bem. Só que isso eu tenho porque eu já vinha fazendo. Da mesma forma, o investimento. Trazendo aqui para o trecho do livro, o que eu me identifico muito é com o técnico. Porque quando eu comecei a investir, eu estudei, eu corri atrás, talvez eu não sabia falar o nome das coisas. O que é um CDB? O que é um Selic? Eu não sabia falar, mas eu sabia o que era. Então, às vezes eu perdia energia, não dinheiro. Porque eu ficava fazendo as operações, sendo que era só deixar ela quietinha lá, que ela se resolvia sozinha. Então, desse trecho do livro aqui, eu me identifico com o técnico. Me esforçava muito, tinha resultado, mas não precisava tanto esforço. É simples, é só deixar o dinheirinho lá que ele trabalha. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu, quando estava na época que eu investi a primeira vez em ação, eu fiz que nem a Aline também. Eu peguei assim, um dinheirinho, comprei as de baixo custo, eu queria ver como é que era o mercado de ações. E aí eu deixei, só que, tipo assim, eu não tive muito critério. Então, assim, o que eu fiz? Ano passado eu precisei, aí saí vendendo tudo, por isso que eu falei assim, me identifiquei muito com funcionário, porque teve algumas coisas que estavam embaixo, eu comecei a vender tudo que estava embaixo, mas também estava precisando do dinheiro. Ele já estava lá e eu falei assim, quando eu reaplicar, agora quando eu for reaplicar, eu quero reaplicar depois de fazer um estudo.
E como já era um intuito nosso, que a gente está montando o calendário de livros, a gente já tinha esse na programação, eu falei assim, cara, depois de ler esse livro, como eu vou saber melhor, aí eu vou poder fazer esse trade melhor, com mais, assim, afinco e tudo mais, mas eu era esse tipo de pessoa, meu Deus, já baixou, vou vender esta boneca para não perder. E eu tinha comprado a ação por R$1,99. Às vezes a gente tem uma escassez dentro da gente que a gente fica desesperado, cara, que a gente fica assim, cara. Você nem ia Aí perder eu não isso, né? aí daí Nem perder quase como é que o coração fica. Verdade. Verdade. Cara, a outra coisa também que me chamou bastante atenção nessa parte, que eu acho que, tipo assim, fica para a vida, foi quando ele fala sobre um colega dele que pegou um táxi, né, em outro país, que ele estava conversando com um taxista, e aí eu acho que fala muito sobre como muitas vezes a gente associa você ser bem-sucedido à profissão, né? E ele falou em outros trechos aqui que a gente precisa ficar de olho na remuneração que a gente ganha, né? Porque a gente troca muito o nosso tempo, né, por dinheiro, e muitas vezes o nosso tempo é desvalorizado. Tanto que, assim, é unânime, todo mundo fala. Se você quiser ser CLT, se você quiser ser milionário, vai ser difícil, você não vai conseguir ser um CLT. Você vai ter que sair desse tipo de campo para você poder conseguir. Porque você vai sempre ser desvalorizado. E no nosso país, eu acredito que seja muito mais porque a gente associa sucesso a algumas profissões. E não, muitas vezes, a outras coisas. O que a gente valoriza é muito diferenciado. Aí ele fala sobre esse trecho, quando ele fala com o taxista, que o taxista já estava falando. Que, tipo assim, que ele já havia comprado um segundo imóvel, tinha casa própria e havia adquirido um terreno no estado natal dele com a ideia de vestir em gado e plantar algo. Enquanto ele estava com a mala dele cheia de muamba, ele não tinha nada, estava todo atolado em dívida já no cheque especial, porque utilizou. Então, dali ele percebeu que, assim, ele não tinha nada, não tinha pensado até então. E como que eu queria trazer esse trecho, porque, assim, acho legal a gente pensar se eu, há um tempo atrás, falei assim, caraca, e hoje, cada vez mais, eu vejo as pessoas ao meu redor valorizando essas pequenas coisas. É ter um carro do ano, é ter roupa de marca, é ter telefone do ano e tudo mais, e você não valorizando o que é devido, e você não pensando no amanhã. As pessoas gastando indevidamente, né? Como o pilar é gastar bem, então elas não sabendo realmente gastar bem, utilizando o cartão de crédito de forma indevida, utilizando o cheque especial de forma indevida. E aí, quando chega um certo período da vida, ela começa a pensar assim, poxa, cheguei nessa fase, não consegui nada, mas ela não consegue fazer essa retrospectiva. E logo depois, e quando ele fala sobre esse trecho, é quando ele fala sobre a gente fazer a anamnese financeira, né? Que é a gente fazer uma série de perguntas e responder para poder a gente saber em que fase que a gente está. Se a gente está endividado, se a gente é um pequeno investidor, se a gente tem foco no longo prazo, ou se a gente já se encontra numa liberdade financeira. E acho importante para você conseguir desenvolver e você conseguir traçar um plano para o que você precisa. Cada fase, geralmente você começa nessa fase de endividamento, ou então que você pode até não estar endividado, mas que você ainda não consegue investir nada, você ainda não pensa num longo prazo, que aí você vai passar para o estágio posterior. Então, assim, é legal a gente, não sei se aqui todo mundo fez esse teste, consegue se identificar hoje, e acho legal a gente começar a fazer isso agora, no primeiro mês do ano, porque se a gente está de endividado, a gente vai ter aí 12 meses para a gente poder chegar num pouquinho a mais. Pode ser que a gente só consiga chegar de endividado ao extremo a menos endividado, mas aí já é um avanço, entendeu? Mas pode ser. 1%, galera, 1%. Exatamente, 1% a cada dia. Concordo. E aí, essa parte... Pode falar.
E aí, no caso, tipo assim, a gente chegar a sair do endividado, pode ser que até o final do ano a gente já chegue a um pequeno investidor, entendeu? Nosso amigo Rangel já vai estar na liberdade financeira, a gente já sabe. Mas a gente vai conseguir chegar até lá. Por que a gente começou com esse livro? A gente começou com esse livro porque a gente brincou que até o final do ano alguém tem que ser milionário, tem que sair dessa live. Show! Assim, né? E eu quero estar no meio desses 5 pessoas Eu ao meu também. redor milionárias. Eu Rico também. tem que sair daqui, né? Não sabem, mas o Rangel Eu gosta também. de levar amigos que queiram ir para Portugal. Não sei se vocês não sabem disso ainda, né? Não, ainda não. Vai explorando Então, as ideias tá. pro Portugal. Qualquer coisa é só falar com ele. Eu acho que pelo grau de seriedade, a pessoa que vai estar milionária esse ano vai ser a Aline, mas tudo bem, não vou ficar falando. Ela está escondendo o jogo aí, falando que comprou ações de 1,99. Isso aí é tudo conversa. É nada, é a Jennifer que vai escrever os livros dela. Mas aí fala, Juliana. Eu escrevo meus romances e você os seus, gente. Essa parte aí que ele falou, eu até grifei aqui também, sobre essa questão de que ele avaliou, né, com a vida lá do taxista. E realmente, eu não sei se está na pauta ou se alguém até citou, se leram, eu gosto muito daquele livro, Pai Rico, Pai Pobre. E ele traz esse conceito de você acumular patrimônio e não esses consumos que a gente tem. E tem tudo a ver com o que ele falou aqui, Ativos, porque não o cara... passivos. Isso, ativos e não passivos. Porque o que o cara tem aqui, por exemplo, se ele tinha um bom cargo e tudo mais, mas ele estava todo endividado, entrando no cheque especial, se ele é demitido, cara, ele está na bosta. Ele, sabe, ele pagava, ele morava de aluguel, ele estava na bosta. E o outro não, o outro lá, um taxinho dele, já estava comprando outro terreno, aquela coisa toda. Daqui a um tempo, esse cara que é o taxista ia trabalhar pelo desejo de ser útil ou criar um negócio que ele quisesse. Mas o cara que é endividado, que só vive o momento e é o carro novo e tudo mais, ele passa a vida toda nisso, chega igual a Jennifer falou, você chega numa época da sua vida que você olha para trás e você fala, velho, eu não construí nada. E aí entra naquela questão que a grande maioria da população da idade acima dos 65 anos fez muita coisa, mas não adquiriu nada, e aí fica na dependência de parente, ou coisa pior, adoece, não tem nem como cuidar da saúde, né? E isso aqui me marcou muito, porque muitas das vezes, há um tempo atrás, eu olhava, né, para a minha situação financeira, eu falava, nossa, não tem um carro, eu não tenho carro, então eu pensava, poxa, não tenho carro e tal, mas aí depois, refletindo, até mesmo lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, eu falei, cara, mas eu tenho uma casa, eu estou com 30 anos e eu tenho uma casa que é minha, eu não pago o aluguel dela. Então, assim, é um ativo que poucos têm na época que eu quitei a minha casa. E eu não olhava isso, por quê? Pela visão do consumismo. A gente é bombardeado por ter, você tem que ter. Então, assim, isso aqui, quando eu até grifei, porque isso realmente é uma coisa que eu quero criar para mim, criar patrimônio, sabe? Não importa, não é para aparecer para os outros, mas o que realmente tem? O que realmente eu posso olhar e falar assim, não, eu não dependo do governo, ou não, se com a graça de Deus daqui para frente, eu tenho um investimento que esse dinheiro renda para mim, cara, isso é vida. Você vai trabalhar por hobby, é isso aí que a gente quer. Eu gostei dessa expressão que você usou, trabalhar só para ser útil. Poxa. Ué. Porque existe isso, você trabalhar e falar assim, não, eu trabalho porque eu amo o que eu faço. E ainda assim é bem remunerado, mas se você quiser parar, você para. Hã? Eu vou ter que sair. Tá bom. Tchau, beijo. Obrigada. Vamos tirar uma foto rapidinho. Vamos tirar uma foto. Tira aí, Rangel. Tira aí. Tirou? Olha pra Aline. Agora. Saiu? 1, 2, 3 e... Pronto. Oi. Vai lá. Tchau, beijo. Falou, Obrigada, até adorei. terça que vem. Até a próxima. Beijo.
Mas a ideia é essa, a gente aprender com o que a gente tem lido, aplicar o que a gente conseguir, porque, obviamente, não é tudo que a gente aprende que a gente consegue aplicar. Cada um sabe até onde a perna vai, mas a ideia principal desse clube sempre foi essa, sabe? Não, a gente quer mudar de vida, a gente quer subir de nível e, infelizmente, lendo, estudando, botando a cara. E muito bom essa fase que o Thiago colocou no livro, que você começa endividado. Cara, todo mundo começa endividado. Você um dia comprou um negócio que não conseguiu pagar e, infelizmente, não foi como você desejava. Mas calma, não é o fim do poço isso. Todo mundo começa nessa fase. E depois você paga essa dívida. E antes de começar a investir, você não é que você não pode ter dívida, mas você tem que ter pelo menos uma reserva. Tem que ter um dinheirinho ali guardado. E investir o que vai entrar depois, não a reserva, sabe? Isso que muita gente também se perde. E o Thiago coloca aqui no livro as fases. Então, começa com o endividado, depois um pequeno investidor, ou seja, o pequeno investidor já tem ali a reserva, já começou a comprar algumas ações, depois ele começa com um foco a longo prazo, e eu gostei muito dessa parte, que o Luiz Bassi, quando foi entrevistado pelo Thiago, ele fala que teve empresas que ele comprou as ações, e essa empresa, as pessoas não pesquisavam, não sabiam, mas ela já tinha mais de 120 anos. E nesse período de 120 anos, muitos bancos, que eram os especialistas, tinham falido. Mas a empresa estava lá, firme e forte. E as pessoas não olham para isso, sabe? Ou seja, depois que a gente passa para um investidor de longo prazo, a gente começa a ver essas coisas. E depois, por fim, a liberdade financeira, que é o que a gente almeja. Mas identificar onde a gente está e para onde a gente quer ir é o primeiro passo, isso desde o primeiro livro que a gente leu aqui, foi O Poder da Autorresponsabilidade. Saber onde você está é principal, é fundamental para você medir para onde você quer ir. Aquele livro do Paulo Vieira, ele até fala que se você quiser ir da China para um outro lugar, e se você não souber da onde você está, a distância muda. Então, o primeiro ponto é, não, peraí, eu estou endividado, eu sou um pequeno investidor, saber aonde você está é o principal. E outra coisa também, pegando um gancho no que você falou, Angel, é assim, todos os livros que a gente leu até agora, eu sempre consigo ver um paralelo, sabe? Eu gosto de sempre estar colocando para fazer as pessoas que acompanham a gente, que não conseguem estar no encontro, mas que depois estão vendo esse vídeo, ou quem está entrando agora, como a Juliana, que eu sinto mais do que nunca que a gente está no caminho certo, né? E que, assim, uma coisa se interliga com a outra, e todos eles passaram por livros parecidos. Se não leram os mesmos livros que a gente, eles tiveram a oportunidade de passar pelos mesmos conceitos. Fazer a anamnese financeira requer autorresponsabilidade. Requer você ficar de frente, se você está endividado, você ficar de frente para as suas dívidas, chegar e reconhecer assim, tá, legal, eu me coloquei nesse lugar, então agora eu vou traçar um plano para eu poder sair desse lugar. Como eu posso? Aí entra a gente ir baixando alguns sacrifícios, né? Como, por exemplo, algumas pessoas podem achar assim, poxa, mas só vai funcionar se eu liquidar essa dívida aqui do zero. Beleza, como que você pode ir saindo aos poucos? O que você pode fazer no que está dentro do seu alcance? Como eu falei, cara, eu não posso poupar 100 euros como o Rangel hoje, eu não posso poupar 100 reais do meu salário, mas eu posso poupar 50. E eu não posso me sentir menor ou inferior porque eu só posso fazer 50. Eu sei que fazendo 50 com uma certa constância, daqui a pouco eu já vou conseguir visualizar onde eu posso tirar o restante, como eu posso fazer uma renda extra, como a própria Karen deu a sugestão, o que eu posso fazer para poder chegar e poder contribuir. E quando você viu, você está saindo daquela situação de endividamento ao mesmo tempo em que você está criando a sua reserva. E você precisa entender, mais do que nunca, esse conceito de que, se você se colocou ali, você tem total condições de se tirar.
E se a gente não conseguir olhar de frente, a gente vai estar sempre fazendo a mesma coisa. Quando a gente viu, beleza, a gente melhorou, deu um suspiro, eu consegui melhorar meu crédito na praça, ou como muito brasileiro pensa, passou os 5 anos, minha dívida caducou, já posso fazer crediário de novo, entendeu? Aí quando você vê, você está entrando no mesmo ciclo de endividamento. Por quê? Por falta de autorresponsabilidade. O homem mais rico da Babilônia fala sobre isso, sobre ser covarde. O cara que não pensa em pagar suas dívidas, ele vai ser sempre um escravo dele mesmo, vai ser sempre um escravo do trabalho. Mas aquele que pensa em pagar suas dívidas, deixa de se tornar um escravo. E ele consegue alcançar uma certa liberdade. Dessa parte, para mim, as 4 frases ali que ele coloca, eu separei aqui que ele fala assim, para avançar de fase, precisa aprender a gastar melhor, comprar barato, estudar maneiras de aplacar as dívidas e quanto antes, sem desperdício de dinheiro. Ou seja, quer passar de nível? Essa aqui é a receita. Você precisa, para avançar na fase aqui, aprender a gastar melhor, comprar barato e estudar maneiras de pagar suas dívidas. Ponto final. Dessa parte aqui, o trecho que eu mais gostei foi justamente desse último subcapítulo que a gente vai ler hoje, que foi A Hora da Verdade, que foi um pouco que eu compartilhei, que ele mostra o que R$ 500 ao mês rende para você na poupança e o que R$ 500 ao mês rende você no investimento que rende 1% ao mês, né? E em 10 anos, você na poupança ganharia um pouco mais de 76 mil, já no outro investimento você ganha 116 mil. Mas ao final de 30 anos, o mesmo valor de 500 na poupança te rende um pouco mais de 370 mil. Mas o investimento te rende mais de 1 milhão. Então, assim, as escolhas corretas, e aqui ele fala também que a frase que eu queria colocar, que é o que o Rangel tinha colocado um pouco lá no início, que é a diferença entre poupar e deixar dinheiro guardado embaixo do colchão, principalmente no curto prazo, pode ser bem pequeno. Por isso, podemos dizer que quem apenas poupa está, na realidade, perdendo anos de riqueza no futuro, mesmo quando esses aportes, que são você colocar o dinheiro, são frequentes e visam um longo prazo. Quem poupa está apenas guardando dinheiro, enquanto quem investe aumenta a cada mês seu patrimônio líquido. Justamente, como ele coloca depois um pouco, que a gente utiliza os juros compostos a nosso favor. E aonde a gente viu esse conceito de juros compostos? Lá no Homem Mais Rico da Babilônia. Engraçado que na Babilônia, mesmo não tendo bolsa, eles já faziam esse tipo de investimento, né? Só que de outra forma. Então, assim, são conceitos mais que milenares que a gente pode trazer, e acho que é importante, é um livro. Eu não sei quanto ele está hoje. Juliana, você comprou ele há pouco tempo, né? Ele está saindo a quanto esse livro? R$29,90. R$30. 30 Lá na reais. Americanas, né? Então, um livro de R$30, que ele vai te mostrar outras formas de você investir. O dinheiro que você tem hoje, a possibilidade de guardar, tem possibilidade de guardar 10, 50, 100 reais, ele vai te mostrar outras formas de você investir e fazer aquele dinheiro render muito mais para você por apenas R$30. É só você parar para ler. E se está com preguiça de ler, o que faz, Rangel? Põe o audiolivro. Vem pro clube. Vem pro clube. Vem pro clube que a gente vai ler juntinho. Vem pro clube que a gente faça ler. É o seguinte. Não veio um milionário de mim. Eu não vim de um bilionário, mas vai vir um milionário de mim. Eita! Entendeu? Aí eu botei fé, hein? Isso aí. Tem que envelhecer bem, viajando bastante, indo para as Maldivas, nesse nível. Eu quero até fazer um comentário com vocês. Eu estava na casa da minha cunhada, e aí a gente estava falando sobre livros,
E aí, alguns estavam falando, eu gosto do livro tal, esses livros mais de romance, né? E eu particularmente, eu não gosto, eu não tenho... É quase que um saco para ler livro de romance. Apesar de ser legal, eu prefiro ver o filme. Mas... aí eu estava pensando sobre isso. Na hora eu falei, não, mas por que acontece? Eles assim, hoje em dia eu já tenho uma maturidade, eu sei que são livros de desenvolvimento pessoal. Eu encaro assim. Só que há muito tempo atrás tudo era se falado livros de autoajuda. Exato. E esse termo ficou bem assim feio, né? Depois de um tempo ele ficou... Que? Autoajuda? Eu? Não. Exato. Parece que está até te ofendendo. É igual falar que vai no psicólogo. Pô, você tem problema de cabeça? Exato. Temos uma até no grupo. Isso, ela falou, um livro de autoajuda. Eu falei, um livro de desenvolvimento pessoal. Mas é a mesma coisa, porque aí ela falou assim, não, mas é a mesma coisa, você lê para você melhorar algo em você. Eu falei, não, faz sentido, é isso mesmo. E aí depois, em casa, eu estava refletindo, aí eu fiquei pensando assim, de todos os milionários que eu sigo, nenhum deles cita livro de romance. Nenhum deles cita novela. Porque, para mim, livro de romance é uma novela, né? E eu falei assim, cara, mas quem quer enriquecer? Quem quer ser alguém na vida? É o que o Joel J. fala. O sucesso, ele deixa pistas. Você tem que colar nele. Peraí, fulano, eu gosto muito do Bob Proctor, né? E eu sigo muito ele, Deus o tenha, mas gosto muito dos vídeos dele. E aí eu falei, cara, se eu quero ser uma milionária, eu tenho que aprender a pensar como esses caras pensam. Eu tenho que ler e consumir o que esses caras consomem. Não é livro de, sei lá, Crepúsculo, sabe? Depois que eu vim para casa, eu falei assim, agora eu não vou me ofender mais se as pessoas falar que é autoajuda. Porque quando eu for milionária, eu falo, é autoajuda que me fez milionária. Porque eu queria dizer, Jana, que o próximo livro vai ser Crepúsculo, que a gente vai ler em fevereiro. Olha, Cassandra, você fala de duas coisas aqui, ó, que é de cortar o coração. Do Crepúsculo e livro de romance, quase tem de psicóloga, Juliana, pelo amor de Deus. Aí tem uma psicóloga particular. Bota a cara ali. Não, na hora de falar de livro de romance, eu até senti que na hora que você falou, eu vi você comentando aí do livro de romance, mas é porque não é a minha praia mesmo, não é eu brinco assim, é que eu não tenho paciência. Eu gosto de livro que me faz pensar, que doido, entrar na cabeça, no psíquico, sabe? Eu gosto dessas coisas. E aí eu estava pensando nisso, eu falei, cara, mas eu até hoje eu não vi um milionário falar assim, lê esse livro, que esse livro aqui mudou a minha forma de pensar. Falei, não, então eu vou ler livro de autoajuda, como diz o povo. Não vou me ofender mais com autoajuda. Pode ser autoajuda. E para quem quiser comprar o livro barato, a Carol me mandou um link de uma loja virtual que ela tem. E lá o livro acho que estava 25, 23, alguma coisa assim. Mas aí a galera que estiver interessada, estiver assistindo o vídeo depois aí, entra lá no grupo do WhatsApp e procura lá o link lá. Show. É isso. Alguém aqui tem mais alguma coisa para acrescentar? A Aline ficou quietinha aí, já fez os 3 das suas ações aí enquanto a gente estava aqui discutindo. Então, nessa fala dela aí, eu lembrei do livro do Poder da Autorresponsabilidade, né, que tem uma parte que fala justamente isso, que a gente precisa, né, colocar, né, tipo, na foto quem você quer ser, né? E foi basicamente isso que ela falou. Ela vê, né, quem ela quer seguir, né, e vai seguindo aquele espaço. Eu quero chegar a ser igual a fulano. Desse princípio, né? Então. Eu lembrei agora que eu ouvi um podcast uma vez do Thiago, que eu lembro que ele falou assim, que ele foi numa palestra e os caras começaram a fazer perguntas que ele já tinha respondido várias vezes. E aí ele falou que tem uma pergunta que ele queria que fizesse para ele, que é a pergunta que ele gostaria de fazer para os caras que ele, né,
quer ser, que ele é fã mesmo, que é o que eles fizeram. Porque perguntavam muito para ele o que ele fazia agora. E o que ele faz agora, que ele já é milionário, não vai ajudar ninguém que quer ser um milionário, né? E aí ele falou isso, que ele queria responder isso, que ele queria ajudar pessoas que não são a ser. Aí ele responde, dá vários passos, sabe? Várias coisas que tem que fazer, que tem que seguir. E é esse o caminho. Por isso que eu, né, abandonei um pouquinho o romance e vim para autoajuda. Deixa o romance só para dar um quentinho no coração às vezes, mas de resto é aqui mesmo. Fechou. Então é isso. Alguém mais tem alguma coisa para colocar? Se não, ó, na próxima semana a gente vai continuar a leitura do livro. Essa leitura tá maravilhosa, né? Quem tá gostando aí do livro, levanta a mão. Aí, na semana que vem, a gente dá uma continuada no livro, lá naquele... e fica aquela dica que eu falei. Quando eu colocar lá de página por página, inclui aquele capítulo, né? Pra gente poder ler, pra gente poder continuar. E semana que vem, até 7 horas da noite. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Venham mais vezes, Juliana, volte mais vezes. A Karen não pôde estar agora, mas fala para a Karen para também voltar mais vezes aqui para poder estar com a gente. Até a próxima, gente. Valeu. Até a próxima, galera. Tchau. Falou, boa noite. Feliz ano novo para vocês. Tchau, feliz ano novo. O ano de milhões. É isso.